Motoristas de aplicativos são impactados diretamente pela alta dos combustíveis. IBGE realiza primeiro teste do Censo Demográfico 2022. Trabalhadores poderão sacar das contas até R$1.000 do FGTS. Criciúma faz um balanço de 2 anos da pandemia do coronavírus. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 18 de março de 2022. Nesse momento, tempo estável em toda a região sul, mas a previsão e a Defesa Civil alertam para chuvas no final do dia. O governo federal lançou algumas ações para ajudar a amenizar a situação financeira dos brasileiros. Entre elas está a liberação de R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Um saque extra do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, será permitido a 42 milhões de trabalhadores. O calendário de retiradas inicia no próximo dia 20 de abril, solicitadas diretamente no aplicativo do FGTS até 15 de dezembro. Já os pagamentos serão realizados pelo aplicativo do Caixa Tem. A expectativa do governo federal é que a iniciativa movimente 30 bilhões de reais a mais na economia. O valor disponibilizado deve ter variações de acordo com o perfil do trabalhador, podendo chegar até R$1.000. A autorização para a nova rodada de saques foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A antecipação do saque extraordinário do FGTS, a Caixa Econômica Federal é o agente que faz a operação toda do FGTS e nós faremos esse pagamento pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, de maneira 100% digital. São 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados num valor de até 30 bilhões de reais. E o calendário começa no dia 20 de abril, o pagamento, e vai até o dia 15 de junho. Ou seja, nós faremos um pagamento para até 42 milhões de brasileiros em menos de 2 meses. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a iniciativa busca reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por conta do cenário instaurado pela crise sanitária da Covid-19. Atualmente, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, 29 bilhões de reais já estão como saldo de disponibilidade e podem ser sacados. E o governo está protegendo os demais investimentos, usando sobras de caixa para movimentar a economia brasileira. Os brasileiros vão poder, justamente os que têm recursos lá no FGTS, vão poder ir lá e sacar até R$1.000. Eles têm a capacidade de ir lá e sacar. Não estamos num momento de dificuldade, não estamos enfrentando carestia, não estamos enfrentando uma segunda grande guerra. Tivemos a primeira, que foi a pandemia. Quando nos levantamos, começamos a caminhar de novo, fomos atingidos por uma segunda guerra, subiram alimentos, fertilizantes, grãos. Vamos de novo ajudar. Então, os brasileiros que têm esses recursos na Caixa, no FGTS, eles podem ir lá e sacar até R$1.000, que é o saque extraordinário, dando sequência a um conceito que nós temos muito claro na nossa mão também, que o presidente sempre falou, que é o seguinte: vamos devolver aos brasileiros o que é dos brasileiros. Nós estamos protegendo o orçamento de habitação, o orçamento de infraestrutura, o orçamento de saneamento. Ninguém está encostando nos fluxos anuais desses orçamentos. O que nós estamos fazendo é o seguinte: tem uma sobra de caixa que vai acumulando lá. E de um lado os brasileiros todos negativados, devendo dinheiro, milhares de brasileiros numa situação de crédito difícil, e nós com aquele conceito básico de que precisamos democratizar o acesso ao crédito. Então acabou esse negócio. Tem candidato aí dizendo: tem gente que está negativada, eu vou dar perdão, etc. Nós já resolvemos esse problema. O problema já está resolvido. Quem não tem recursos e quer começar a empreender e está com dificuldades, pega a nossa rampa de ascensão social do ministro Onix, do ministro João Roma. Se você já estava, entre aspas, no paraíso da CLT, já tinha seu FGTS, nós já distribuímos lá atrás o saque aniversário,
Nós já fizemos agora, de novo, o saque extraordinário. Você pode ir lá, pegar até R$1.000 e você paga. Se quiser gastar, gasta. Se quiser pagar um banco, paga. Se quiser trocar de crédito, vai na Caixa, vai lá no Caixa Tem, saca esse dinheiro de um lado do seu FGTS que lhe pertence, paga aquele banco antigo e pega o saque novo lá na Caixa. No Caixa Tem, ele vai te dar o empréstimo. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo medidas em ondas, uma atrás da outra, para melhorar as condições de vida da população brasileira. O saque será feito de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Aqueles que não quiserem o dinheiro podem informar pelo Caixa Tem após o crédito e é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro, também pelo aplicativo do Caixa Tem. A Polícia Federal deflagrou a Operação Tarrafa, que visa combater uma organização criminosa que fraudava o seguro do desemprego do pescador artesanal, o conhecido seguro defeso. O prejuízo estimado ultrapassa R$1,5 bilhão em benefícios solicitados a 1.340 municípios, de acordo com a Polícia Federal. 180 mandados de busca e apreensão foram realizados no Pará e em outros 11 estados. As buscas tinham como alvo 36 servidores do INSS e outros 6 ex-servidores da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Diversas provas foram apreendidas, entre elas uma maleta cheia de documentos. No total, 42 servidores públicos foram alvos da operação, que mobilizou 600 agentes federais. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2020, quando uma equipe foi montada para apurar possíveis fraudes no seguro defeso. E a quadrilha não agia sozinha. Sindicatos e associações de pescadores davam apoio fornecendo informações das vítimas, como o número do CPF, utilizado para gerar certificados falsos em nome dos servidores. Ao todo, foram solicitados 436 mil pedidos de seguro pela quadrilha, envolvendo mais de 400 mil CPFs, desviando aproximadamente R$1,5 bilhão dos cofres públicos. Caso as denúncias sejam comprovadas, os acusados responderão pelos crimes de estelionato, participação em organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção passiva e corrupção ativa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, finalizou o primeiro teste do Censo Demográfico, que ocorreu entre 4 de novembro de 2021 e 12 de fevereiro deste ano. Essa foi a primeira vez que o IBGE organizou um teste como para o Censo Demográfico. Esse ano, o censo começa no dia 1º de agosto e também vai mostrar resultados em caráter experimental. Foi a primeira vez que o IBGE organizou um teste como esse para o Censo Demográfico, que será iniciado em 1º de agosto deste ano e mostra resultados em caráter experimental. Todas as localidades visitadas serão novamente avaliadas durante a coleta oficial de dados em todo o país. Essa será a maior operação estatística que o IBGE realiza em uma década, com informações detalhadas sobre a população em 508 mil quilômetros quadrados, com mais de 70 milhões de domicílios. A realização do censo demográfico vai envolver mais de 200 mil pessoas, muitas sem experiência em coleta de dados anteriores, o que reforça a importância do teste. E a seguir, o preço dos combustíveis impactam diretamente nos motoristas de aplicativos. A alta do preço dos combustíveis tem impactado toda a população, mas para aqueles que vivem de fazer viagens, como os motoristas de aplicativo, a situação tem se complicado ainda mais. Seu Derossi trabalha como motorista de aplicativo há quase 5 anos. Tem mais de 30 mil corridas feitas. São 14 horas por dia de serviço para ganhar livre até R$ 1.500 por semana.
Com o aumento dos combustíveis, o ganho vai diminuir. Eu acredito que deva cair para 1.100, 1.200. Para nós que vivemos do aplicativo é um valor assim bem significativo. O combustível representa até 50% dos custos de quem trabalha com aplicativos de transporte. Aqui na capital atuam 4 empresas de aplicativos. Depois do aumento do preço dos combustíveis, apenas uma sinalizou que vai reajustar o ganho do motorista. 6,5 da Uber. Então ela nos posicionou que ela vai colocar isso no Brasil todo. Estamos aguardando esse posicionamento certo dela, porque por enquanto ainda não caiu nas corridas ainda. Segundo o sindicato da categoria, a capital tem 7.000 motoristas de aplicativos que dependem exclusivamente desse serviço para sobreviver. Outros 4.000 trabalham com aplicativos para complementar a renda. Nós temos policiais civis, nós temos policiais militares, nós temos amigos da Guarda Municipal, profissionais liberais, advogado, por exemplo. Ainda segundo o sindicato, a quantidade de motoristas de aplicativos até aumentou nos últimos anos, porque ainda é uma forma de driblar o desemprego e a crise econômica. Por outro lado, o poder público tem feito leis que trazem mais gastos para quem atua no setor. Nós temos até o final do mês, pelo decreto municipal, para se fazer um cadastro na prefeitura, tem que abrir uma empresa MEI, tem que fazer, eles querem dar um curso para os motoristas, ensinar os motoristas a dirigir de novo, não vejo necessidade nisso, e fazer o exame lá para ver quem está usando droga ou não. E isso tudo gera custo. E agora, com o reajuste de quase 19% no preço da gasolina, o setor de aplicativo de transporte deve sofrer mais consequências. A minutagem de espera vai aumentar, porque vai diminuir o número de veículos. Ou seja, corrida, que era para chegar na origem em torno de 3 minutos, deve aumentar em 5 minutos. Então, quem vai ser prejudicado é a população. E também o motorista, porque o motorista não vai poder trabalhar por essa questão desses aumentos abusivos da gasolina. O Inmetro de Santa Catarina apresentou os serviços da instituição desde a sua implantação em 2005 aos deputados de Santa Catarina e destacou a importância das fiscalizações de diversos produtos e reforçou as operações de controle em bombas de combustíveis. O Inmetro de Santa Catarina fiscalizou mais de 20.000 bicos de bombas de combustíveis em 294 cidades do estado. A intenção é evitar fraudes e prejuízos aos consumidores. Uma das políticas da instituição é evitar que equipamentos em desconformidades com as regras estejam em uso. Não apenas empresas prestadoras ou fornecedores estão sob o olhar do órgão. Usuários de veículos convertidos para o gás natural veicular, GNV, também passam pela fiscalização. Existem em Santa Catarina mais de 106.000 veículos regularizados e que podem utilizar o GNV como forma de abastecimento. No entanto, o Inmetro já foi alertado que existem mais 50.000 que circulam por Santa Catarina de forma irregular. Por isso, a importância da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que vai obrigar os postos de combustíveis a exigirem o documento na hora do abastecimento. Outro fator que reforça a importância da nova regra é a conversão para o GNV que começou em 2002 em Santa Catarina. E após 20 anos, os cilindros precisam ser descartados obrigatoriamente. Com isso, reduz o risco de mais carros com equipamentos obsoletos e irregulares permaneçam em circulação. Nós, uma vez por ano, nós vamos até os estabelecimentos, é feita a verificação das bombas, né? Também tem as operações que a gente, quando recebe denúncias, nós vamos também até os estabelecimentos para verificar se houve alguma adulteração do equipamento. E no tocante ao GNV, essa lei, ela vem trazer mais segurança, então, para quem utiliza o GNV em Santa Catarina. Outra lei aprovada pela Assembleia Legislativa também é estratégica no combate a irregularidades. Conhecida como bomba baixa, define regras administrativas para punir quem adulterar bombas e bicos de combustíveis. O presidente do Inmetro apresentou as informações durante a sessão ordinária do plenário do Parlamento Catarinense. Em tribuna, ele também destacou a fiscalização de brinquedos, pesos e medidas, inclusive de alimentos, além de reforçar as operações conjuntas que evitam danos e perdas aos catarinenses.
E é exatamente no dia 18 de março de 2020 que Criciúma registrava o primeiro caso de Covid-19 e começavam as suas ações contra o vírus. De lá para cá, muita coisa mudou. O município investiu no enfrentamento da doença e continua fazendo um apelo para que a população vá se vacinar. Há 2 anos, Criciúma enfrentava a primeira grande onda da Covid-19. O secretário de Saúde, Acélio Casagrande, fez um balanço e registrou a eficácia das atitudes tomadas para auxiliar a população no controle da doença. Com muita criatividade, com muito trabalho, e quero também reconhecer o trabalho de tantos profissionais da saúde que enfrentaram, que perderam a vida também diante dessa pandemia. Portanto, foram 2 anos de muito trabalho, de muita dedicação e que faríamos tudo novamente para salvar uma vida. E tenho certeza que nós salvamos muitas delas pelo trabalho de ação rápida, de prevenção, de testes, de diagnóstico rápido e também do nosso centro de isolamento, que foi o Hospital do Rio Maina, que se transformou num centro de reabilitação, no atendimento de UTIs. Então, todo um trabalho feito durante esses 2 anos e que, felizmente, graças a Deus, estamos vivendo um outro momento que, não tenho dúvidas, sairemos da pandemia e entraremos na endemia, né? Vamos continuar tendo vacina, vamos continuar tendo cuidados, mas graças a Deus estamos vivendo um outro momento. Mas a situação ainda não terminou. Mesmo com a desobrigação das máscaras, números de casos caindo, as pessoas devem ficar atentas à vacinação. De acordo com o secretário, em Criciúma, mais de 50 mil pessoas não retornaram aos postos de saúde para aplicação da 3ª dose. Se pode relaxar. Se não tivessem as vacinas, ainda bem que vieram as vacinas em tempo de salvar muitas vidas, e elas salvaram e salvam vidas, mas ainda temos pessoas que não querem, que não fizeram a dose de reforço. Só em Criciúma são mais de 50 mil pessoas que não fizeram ainda a sua dose de reforço, ou seja, a sua 3ª dose, e é importante que assim façam, porque ela salva, já está mais do que comprovado. O grande indicador está aí, o número de pessoas que foram a óbito, também internadas, são pessoas que não têm o esquema vacinal completo. Portanto, a quem não fez ainda é tempo, vamos fazer. Para você saber se já pode tomar a 3ª dose, basta acessar o site minhavacinacriciuma.com.br, clicar em calcular a data da próxima dose e selecionar a última vacina recebida, em qual a data, e selecionar a 3ª dose. É importante. A seguir, não deu para o Tigre, Criciúma perde, está fora da Copa do Brasil. O Criciúma foi determinado, guerreiro, mas não resistiu à falta de ritmo de jogo e à pressão do Goiás. E agora está fora da Copa do Brasil. A pressão era de todos os lados. O Criciúma sem atuar por muito tempo, Goiás com a casa cheia e os times tendo que decidir no tempo normal a vaga para não ir para os pênaltis. Assim foi a partida entre Goiás e Criciúma na noite desta quinta no Serrinha, pela validade da 2ª fase da Copa do Brasil. O Criciúma jogou bem todo o primeiro tempo, pressionou com alguns ataques e não deu moleza para o Goiás. Mas o gol não saiu e para a segunda etapa o tricolor acabou sentindo a falta de ritmo de jogo e deixou o esmeraldino crescer na partida. Assim foi até os 27 minutos do segundo tempo, quando após cruzamento o ex-tricolor Nicolas apareceu, meteu a cabeça na bola, fazendo o único gol e garantindo a vaga para o Goiás. O técnico Cláudio Tencati, após a partida, falou sobre o resultado e agora a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, eu vejo que a derrota ele está no time de competir, de jogar.
né? Então nós estamos acostumados assim, a treinar, mas o treino nunca é um medidor do jogo, o jogo é diferente, né? Nós vimos o ambiente aqui do estádio, né? A quantidade de torcedores, interferência da arbitragem, então existem vários componentes que a equipe tem que se adaptar e não está adaptada a fazer, né? E o ritmo do jogo, nós jogamos com uma grande equipe, uma equipe com poder de fogo alto também, tínhamos uma estratégia, na minha opinião, a gente assim se impôs, jogou bem, né? Não só marcou, mas jogou bem, enfim, teve essa imposição, então fizemos um grande primeiro tempo. Fica claro depois o decréscimo da equipe, a queda de rendimento baseado em vários fatores. No ritmo de jogo, que é a resistência especial. E o time realmente ele caiu de produção e a gente tem que reconhecer isso. Por isso que temos que atacar com um planejamento agora, visando aí o início da Série B diferente, e nós temos que mentalizar que nós temos que jogar. Eu acho que até treinamos já demais, agora nós temos que jogar. Se tiver que fazer 2 amistosos por semana, nós vamos ter que se virar, nós vamos ter que fazer. Então até a estreia da Série B, no mínimo 4 amistosos. Olha, a precisão, a calma, teve momentos ali que a gente dominou, teve os enfrentamentos, teve a chance, finalizamos bem, né? Em algum momento não terminamos a jogada, cruzamentos que passaram próximos ali, faltou aquele pezinho providencial, melhor posicionamento. Então tudo isso é ajuste e é o que eu digo. Se você está jogando, você joga igual hoje, jogamos. Então a gente vai identificar muitas coisas positivas, mas também coisas negativas. Então o que você faz na semana de treino? Você ajusta. Aí você já cria um time diferente para o próximo jogo. Então essas equipes, como Goiás, os caras estão indo para a 20ª partida, sei lá, né? No mínimo isso na temporada. E nós estamos fazendo a 2ª partida da temporada. Então esse é o problema. Qual que é o medidor? Qual que é o medidor para o TENCAT corrigir, comissão técnica corrigir individualmente, coletivamente os atletas? Tem sido treino. Então isso é muito pouco, Então o jogar ele dá essa condição. Então claro que eu não vou ficar baseado nisso, mas fica clara a evolução da equipe. Fica claro o comportamento muito melhor do que foi lá com o Nova Iguaçu para um comportamento de hoje. Então, assim, para mim, a derrota, ela está amargurada, eu estou triste aqui hoje, mas contente e satisfeito pelo rendimento que a equipe produziu e pelo aquilo que a equipe fez em campo. Então, isso nos cria muita expectativa para frente. Agora é voltar para casa e preparar a equipe para suas 2 competições simultâneas, o Campeonato Brasileiro da Série B e também a B do Catarinense. E vai ser pedreira as 2. E vamos agora conferir as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes em uma cerimônia realizada em Brasília. O objetivo é diminuir a dependência externa da compra do produto. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Em Santa Catarina, a segunda-feira foi marcada como o primeiro dia útil oficial sem máscaras depois de 2 anos. Terça-feira, a farmacêutica Pfizer afirmou que a 4ª dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. A empresa trabalha para a produção de uma vacina que tenha eficácia contra todas as variantes. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a 4ª dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a 4ª dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. A região da Próspera recebeu a inauguração da sua nova unidade de saúde da família, no antigo prédio do 24 Horas do bairro. Quarta-feira, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa, foram entregues 43 viaturas para a Polícia Civil de Santa Catarina. O investimento partiu de emendas impositivas dos deputados. Está aqui a segurança pública do estado de Santa Catarina, as pessoas precisam disso, a sociedade espera isso, o governo cumprindo com o seu compromisso e a Assembleia Legislativa sendo parceira do governo do estado nesse momento. Projeto de lei que proíbe a realização de tatuagens ou colocação de piercings em animais foi aprovado na Assembleia. Eles utilizam os animais como se fosse uma coisa, mas a lei permite, por exemplo, em castrações, fazer uma pequena tatuagem para que o animal não seja aberto novamente. E isso acontece com muitos animais que vivem na rua. Então nós precisamos estar
regrando esse tipo de setor para que não venha utilizar de uma forma errada. Quinta-feira, uma vacina contra a chikungunya está sendo desenvolvida em parceria com pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos e o Instituto Butantan. O relatório da fase 3 diz que o imunizante já produziu anticorpos em 96,3% dos voluntários. A produção de uma vacina de dose única contra a chikungunya é feita pela farmacêutica franco-austríaca Valneva em parceria com o Butantan. O instituto divulgou resultados do ensaio clínico de fase 3 do imunizante, com a participação de 4.115 voluntários com mais de 18 anos. Cada vez mais os produtos têm encarecido na feira ou nos supermercados. A disparada na nossa região está relacionada com o aumento dos insumos, dos combustíveis e também do dólar. São vários fatores, né? Um deles agora é a questão dos fertilizantes, é um primeiro ponto, né? O próximo agora é a questão também dos combustíveis, né? Esse aumento que teve. E o clima, né? Então nós saímos agora de um período de seca e agora com chuvarada. Então, tipo assim, principalmente frutas e verduras, isso aí estragou bastante, né? Então tem que vir de longe, de fora, então o preço aumenta e reflexo, né, de clima. E também a questão dos fertilizantes também já está afetando, né? E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa sexta, um bom final de semana. Até segunda-feira.